e colocar a serviço daquilo que ele está investigando. E mais ainda no Tristes Trópicos, que é um livro em que ele trabalha com as ideias dele com absoluta liberdade. É um livro que ele fala, nas entrevistas dele ele diz isso, e também nas biografias que já se escreveram sobre ele, ele conta essa história, que é um livro escrito num momento em que ele achava que a vida acadêmica dele não iria deslanchar muito, então ele se soltou. Ele falou, não, eu vou escrever um livro que eu tenho na minha cabeça sem pensar se ele vai cair bem no meio acadêmico, porque às vezes no meio acadêmico, para você escrever, você tem que se policiar muito, né? Você tem que cobrir as suas frases com uma série de referências biográficas, você tem que usar uma linguagem totalmente precisa e tal, e isso acaba tornando o texto um pouco árido demais. E quando ele escreve o Tristes Trópicos, ele diz o seguinte, acho que eu não vou fazer carreira acadêmica mesmo, ele estava mais ou menos num ponto morto da carreira dele. Eu falei, eu vou escrever o livro que eu quero, o livro que eu tenho na cabeça. E aí ele se solta totalmente. É um livro assim que ele se dá como descanso. Ele conta isso, ele andava no meio de pesquisas muito exaustivas, e aí ele resolve descansar escrevendo esse livro que é um pouco memorialístico dele, já das experiências anteriores dele no Brasil, né? E ele escreve esse livro, que é um livro, mas é um livro volumoso, um livro de umas 450, 500 páginas, ele escreve em 4 meses apenas. Ele vai, escreve. E escreve na medida que as coisas vêm à cabeça. Ele até conta, por exemplo, que a primeira edição do livro é uma edição totalmente lamentável, que tem erros de grafia de palavras, tem erros factuais, que depois ele veio corrigir nas edições posteriores. Mas no primeiro 8 ele escreve com tanta liberdade que ele não se dá sequer o trabalho de checar fontes, checar grafia de números, de nomes. Ele vai escrevendo assim, ao correr da pena mesmo, como se diz. E isso se traduz na leitura do livro, né? É como um diário assim, de viagem, escrito por um grande intelectual, né? Em que frequentava os artistas que tinha como grandes amigos intelectuais brasileiros, o Aristóteles João Brasil, e fica amigo de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de todo o pessoal melhor da intelectualidade. E depois que ele volta para a França, em 39 ele volta para a França, e já dá com a situação de guerra na França. Ele, como judeu, teve que sair, começou a sentir a perseguição, então saiu e foi se exilar nos Estados Unidos. Ele mora alguns anos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos também ele se torna amigo da intelectualidade americana toda, em Nova York e tudo mais, e inclusive da intelectualidade francesa, exilada também nos Estados Unidos. Ele se torna muito amigo de André Breton, e dos surrealistas em geral. Quer dizer, é um homem muito ligado às artes também. Tudo isso acaba concorrendo para que os textos dele não tenham esse tecnicismo que muitas vezes torna a leitura deles difícil para nós. E isso, em particular, está no Tristes Trópicos, que é um livro mais solto dele mesmo. E o trabalho dele mostra o seguinte, que você não tem, no trabalho antropológico, etnográfico e das ciências humanas em geral, você não consegue ter esse distanciamento totalmente em relação ao teu objeto que você tem se você fosse um cientista natural. Isso é uma especificidade muito grande das ciências chamadas humanas, em que o observador interfere naquilo que é observado, ele interage com aquilo. E isso faz parte da própria natureza dessas ciências chamadas humanas, né? E o Lévi-Strauss incorpora isso no próprio método de trabalho dele. Ele não quer ter um distanciamento em relação àquilo que ele observa, porque ele sabe que aquilo que ele está observando, ou aqueles que ele está observando, fazem parte da natureza humana comum, fazem parte dele, Lévi-Strauss. Então aqui existe uma interferência. E exatamente, ele centra o estudo dele nessa interferência. Como é que é a relação dele, um francês de primeiro mundo que vem para o Brasil e entra em contato com povos ditos, entre aspas, selvagens ou primitivos, e o que existe de comum entre eles, né? É isso que ele vai buscar, né? E isso que vai ser um grande avanço. Isso aqui é interessante, essa postura dele em relação àquelas pessoas com as quais ele convive, das quais ele aprende as coisas, que vai ser a grande sacada dele, né? Ele vai tentar ver e vai encontrar em sociedades que muitas vezes não têm a escrita, como essas sociedades falam através de objetos, através dos mitos contados oralmente, passados de uma geração a outra, através das pinturas. Ele estuda as pinturas dos rostos, a pintura dos corpos,
os objetos artísticos dele, as panelas, os utensílios, como tudo isso constitui uma forma de organização social muitíssimo sofisticada, que nada tem de primitiva como se julgava até então. Ele estuda os hábitos de casamento, por exemplo, né, os hábitos de matrimônio dos índios, e quais são os casamentos possíveis, quais são os casamentos, as alianças interditadas entre o grupo, né? E ele saca que, da análise disso, ele pode estudar aquela sociedade que aparentemente é tão inferior, vamos dizer assim, às sociedades ditas cultas, mas que, na verdade, tem uma forma de organização e de cultura tão sofisticada quanto a mais sofisticada das civilizações. Essa é a grande sacada do Levi-Strauss. Ele dá, e com isso, ele dá, sem nenhum discurso ideológico, ele dá aos índios uma dignidade humana, uma dignidade de cultura que antes eles não tinham. Que antes se tinha uma visão muito, ele chamava-se etnocentrista ou europeísta, quer dizer, era o civilizado estudando o selvagem. Nós fazemos parte de uma humanidade comum que se expressa por maneiras diferentes. E a partir dessa sacada, ele consegue produzir uma série de conhecimentos, uma série de ensaios fundamentais que são incontornáveis até hoje, para quem